vou estudar e vou arregaçar no Enem. O que será que eu vejo de conteúdo primeiro? Será que eu começo vendo videoaula, fazendo exercício? Será que eu começo por matemática, por redação? Alguém me ajuda! Se você quer começar a estudar pro Enem, mas não sabe por onde, ou já começou e viu que é uma loucura, que você tem que ver 200 tipos de conteúdo, você tem que estudar para redação, para matemática, cada tipo de matéria tem um objetivo de se estudar diferente e você quer um pouquinho de ajuda, fica aqui, meu, que eu vou te explicar um mapa de como você tem que trilhar em direção ao Enem. Show? Vamos lá então, meu! E aí pessoal, aqui quem fala é o Dudu, Eduardo, como você preferir. E aqui nesse canal a gente vai postar dicas, estratégias para encher a tua cabecinha de coisa para você melhorar um pouquinho ou muito, dependendo da tua dedicação, lá para a prova do Enem. Se você quer mais dica, quer mais conteúdo, segue o Bunker do Enem, que é a nossa página onde a gente posta toda semana, umas 3, 4 vezes por semana, conteúdo novo. E conteúdo, hein? E dito isso, portanto, dessarte contudo, consequentemente, segundo Marco Aurélio, é para você se inscrever nesse canal, curta esse vídeo, acompanhe a gente no Insta, vamos lá. Eu fiz uma enquete lá no Insta e eu percebi que o pessoal tem dúvida em principalmente 3 coisas ali, principalmente para quem está começando, que é o horário, saber mais ou menos quanto que tem que estudar na semana e tal, ou como estudar com pouco tempo, ou se eu tenho muito tempo, o que eu posso fazer com esse meu tempo? E outra dúvida que o pessoal tem é sobre o material. Que tipo de material que eu vou escolher? Eu faço um cursinho, eu pego material de cursinho, eu faço um cursinho online, eu estudo por conta própria, só lendo livro, eu vejo só aula no YouTube, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. E se você já sabe o que você vai fazer, você não ia estar assistindo esse vídeo, então você, ó, presta foco. E a terceira coisa que eu vi que o pessoal pirando meio a cabeça, assim, não sabe pra onde vai, é como é que estuda cada matéria. Porque, meu, matemática é diferente de português, de história. Você tem que ter meio que saber para onde você vai caminhar para atingir um nível alto em determinadas matérias. Então esse vídeo vai ser organizado nessas 3 frentes: horário, material e matéria. Seria melhor falar disciplinas, então vai ser disciplinas. Horário, material e disciplinas. Sobre o horário, é uma parada muito subjetiva. Porque alguns têm que trabalhar, têm que conciliar o trabalho ao estudo, outros podem se dedicar integralmente ao estudo, então conseguem ter mais tempo durante o seu dia, durante a sua semana, para sentar a bunda na cadeira e estudar. Ano passado, eu trabalhava na excelentíssima MGLU e eu tinha que levantar 4h30 da manhã para estudar, levantava às 4h30, tomava um café, começava umas 5, eu estudava até umas 8 e pouco, umas 3 horas, pegava o ônibus, ia pro trabalho, voltava às 7, eu voltava muito morto, então eu só queria tomar um banho, jantar e dormir que nem uma pedra. Então eu não tinha condição de estudar à noite, porque eu estava muito cansado, estava exausto. Então eu organizava 3 horas de manhã eu estudar, antes de trampar. Não seja corona, pelo amor de Deus. Então, como eu tinha pouco tempo, eu achava que não valia a pena eu quebrar muito o meu dia em várias materinhazinhas picadinhas. Então, o que eu fazia? Ficava em 1 ou 2 coisas na manhã, que eu tinha 3 horas ali. Então, segunda-feira, hoje é o dia da matemática, só matemática. Quarta-feira é o dia da redação, só redação. Quinta-feira é o dia de humanas. Putz, humanas tem bastante matéria. Então eu vou fazer 1h e pouco de história, 1h e pouco de filosofia, para quebrar um pouco. Então, organiza a tua semana, se tu pode estudar pouquinhas horas todo dia, para você focar em um ponto. Foca nele. Agora, se você tem bastante tempo, se você é o rei do tempo e desfruta de um monte de tempo para estudar, aí você pode quebrar bem mais o teu dia. Todo dia um pouquinho de humanas, um pouquinho de matemática, um pouquinho de redação, um pouquinho de natureza. Você pode fazer um estudo maravilhoso, meu amigo. Eu, por exemplo, tenho essa planilhazinha aqui maravilhosa, que depois eu vou deixar disponível para vocês, que ali eu mostro todo o meu horário. Vou deixar aqui embaixo, mas eu tenho o dia livre, então
eu consigo quebrar bastante o meu tempo. Eu vou falar aqui mais um pouquinho sobre o tempo, porque o tempo é uma coisa que é decisiva para cada uma das outras partes. Então eu vou acrescentar mais um pouquinho de coisa sobre o tempo na hora que eu for falar sobre disciplina e na hora que eu for falar sobre material, tá? Mas no geral, é bem simples. Se você tem pouquíssimo tempo, foca em pontos específicos que você precisa melhorar. Faz um simulado de vez em quando você conseguir fazer um simulado, identifica, pô, eu não acerto uma questão de log, eu não acerto uma questão de função exponencial, eu não acerto uma questão sobre Revolução Russa. O que eu tenho que ver? Revolução Russa não cai muito, mas ignora. Mas você tem que ser mais cirúrgico, tem que identificar bem certo o que eu preciso melhorar e correr atrás disso. Agora, se você tem mais tempo, aí você pode fazer um estudo mais complexo. Você pode ver uma aula sobre a história do Brasil, ver 2 aulas, 3 aulas, fazer exercícios sobre a história do Brasil, e depois ler um livro, e depois ver um documentário. E aí você vai estimular várias áreas do teu cérebro, indo assistir vídeo, indo ler, indo praticar, e você com certeza vai criar um repertório ao longo do teu dia, ao longo do tempo, ao longo da semana, ao longo do ano, que com certeza vai ser muito bom, não só para a tua prova, mas para o teu conhecimento de vida. Sobre materiais, a conversa aqui já começa a ficar mais preto no branco. Um dos materiais que o pessoal gosta de utilizar bastante é livro, principalmente para quem quer estudar por conta, quer estudar em casa, já gosta de trabalhar com livro. E sobre livros, se você vai pegar uma coleção de um cursinho, Me Salva, Positivo, alguma coisa assim, eles costumam ser um pouquinho caros, então 1.200, 800, vai ser um valor um pouquinho salgado. Uma opção seria comprar os livros usados ou conseguir uma doação de alguma pessoa que já passou na faculdade e não está nem aí mais, ou você baixar PDFs de livros didáticos antigos. E são muito bons. Tem algumas pessoas, tipo eu, que não curtem muito ler PDF. Mas se você gosta de ler PDF, pode ser uma opção ótima, né? Fica tudo salvo no teu Note. Você abre a hora que você quer, você não tem que ficar carregando o livro. Pode ser uma opção até muito satisfatória. Agora, cuidado com os livros. Volta para a parte do tempo. Se você tem pouco tempo de estudo, não vá para os livros, porque vai pegar uma coleção lá de 9 livros de 300 páginas para se preparar para o Enem. Se você arrumar um outro método, talvez só fazer as questões do livro e não ler o livro, talvez você consiga fazer a tempo. Agora, se você tem 3, 4 horas, 2 horas por dia para estudar, são 9 meses, 10 meses até o Enem, vai ficar muito corrido. Talvez você tenha que pular muitas etapas, talvez você se embanane um pouquinho e você não consiga se preparar com o livro. Então, como já dizia Michel Foucault, Édipo não se cegou por culpa, mas por excesso de informação. Então, filtra. O livro, você vai ter que ter o trabalho de filtrar. Se você vai ter que ter o trabalho de filtrar, vai exigir um pouquinho mais de tempo. Talvez não seja a opção mais indicada se você não tem esse tempo. Então, se você tem bastante tempo, o livro pode ser ótimo, porque os livros, os materiais didáticos em geral, eles são riquíssimos em conhecimento. Eles fazem o detalhamento, alguns livros fazem um detalhamento de cada coisinha específica. Se você pegar aquela porrada de coisa e colocar aquele conhecimento na tua cacholinha, vai ficar uma cabeça de mamute, você vai ficar gigante. Tenho certeza que você vai arregaçar na prova. Mas leva tempo. Já vou fazer aqui um disclaimer que eu não vou indicar livro nenhum, porque eu não indico livro que eu não li, e tem gente que aqui no YouTube mesmo que é muito mais qualificada para indicar livro. Joga no YouTube ali, Ferreto
livros matemática. Vai ter o professor Ferreto, que é um baita de um professor de matemática, falando sobre os melhores livros didáticos para você estudar matemática. A mesma coisa para ciências da natureza. Joga no YouTube que tem gente ali que é professor, que lê o livro completo, entende e sabe falar. Eu não vou falar aqui porque eu não li esses livros, então eu não tenho propriedade nenhuma para falar isso. Se nessa altura do vídeo você ainda não se inscreveu nesse canal, você vai deixar uma gatinha muito brava, cara. Então, como eu disse antes, se você não tem tempo para se dedicar a livro, ou não tem grana para gastar 600, 700, 800 reais em um kit de livros, em um conjunto de livros, uma coletânea, talvez seja muito bom você assinar um cursinho online, um cursinho à distância, tipo um Descomplica, um Me Salva, um Ferreto, um Biologia Total. Tem N cursinhos aí. 99,99999% deles oferecem parcelas, mensalidades que cabem no bolso da maioria da população, eu acho. É R$29,90, R$39,90. E a parte boa de cursinhos online, cara, é que você consegue economizar muito tempo. Porque você consegue rodar lá os vídeos em 2 vezes, em 1 vez e meia. Eles te dão um cronograma do que você tem que fazer até o dia da prova. Eles já meio que sabem o que o Enem vai cobrar sobre cada matéria. Então filtra muita coisa. Tem um assunto que pode ser abordado em 3 horas, mas nessas 3 horas, 80% o Enem não cobra. Então eles filtram só o 20% que o Enem cobra efetivamente e te passam isso. O que pode ser ruim, claro que pode ser ruim, porque você fica com alguma lacuna, ou você não tem todo o conhecimento, tal, mas para quem precisa otimizar o tempo para a prova, é ótimo. E se você for entrar em uma plataforma de cursinho online ali, entre os planos, procure um plano que tenha correção de redação, porque já te ajuda muito, sabe? Às vezes tu vai pagar 21, 31, alguma coisinha ali para um plano que não tem correção de redação, e tu coloca ali 5, 6, 7, 10 reais a mais na mensalidade e você consegue um plano que tenha correção de redação, e aí 1 vez por semana, 1 vez a cada 2 semanas, ou mais 1 vez por semana, escreve uma redação, manda para eles mandam um feedback, você lê aquilo lá e você consegue melhorar muito. A redação tem que evoluir por competência, então eles dando esse feedback, você cresce imensamente. Mas Eduardo, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, você tem vontade? Pelo menos você tem vontade. Então se você só tem a vontade, você vai ter que trilhar o caminho mais difícil. Mas dá para fazer um ótimo trabalho. Ou você pega livros usados ou gratuitos, ou PDF, ou então você pega no YouTube aulas grátis e vai pesquisar e vai garimpar toda a informação. Esse trabalho de garimpo mesmo vai lhe comer muito tempo, porque você vai ter que pesquisar, o que eu preciso saber disso, tal, vou entrar em site, vou pesquisar. Mas você consegue, se você só tem a determinação e força de vontade, você consegue. Vai levar mais tempo? Provavelmente, mas você consegue. Eu acho que esse vídeo está ficando longo, mas vocês vão me perdoar porque agora a gente vai falar sobre as disciplinas. E cada disciplina exige um método de estudo, um jeito de você estudar um pouquinho diferente. Na parte de matemática eu indico muito, é o que eu faço, o que eu fiz para estudar, é fazer exercício. De preferência, se você tem uma base matemática muito fraca, começa por uns exercícios mais fáceis, mas não tão fáceis. Tenta fazer alguma coisinha um pouquinho mais difícil, tenta quebrar um pouco a cabeça, sofrer. Sofra que depois você vê que dá resultado sofrer. Por mais que no momento você fique triste, se sinta ruim, porque pô, como é que eu não consigo fazer isso?
mas depois a tua cabeça, cara, ela cresce muito mais. Tem estudos comprovando que entre um grupo que fazia só questãozinha fácil e ficava feliz, e um grupo que só fazia questão difícil, que não conseguia fazer, quebrava a cabeça e saía de lá querendo se matar, na hora de fazer uma prova, esse grupo aqui se saía muito melhor. Porque eles tiveram que rachar a cabeça, cara, para entender alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali. Então, para matemática, eu acho muito válido rachar a cabeça, tentar fazer os exercícios. Não conseguiu, tá travando, anota, meu. Eu não consigo fazer essa questão porque eu tenho dificuldade em potenciação. Tenta fazer a prática e depois vai para a teoria. Mas também você pode tentar outros métodos. Mas eu acho que matemática é essa parte mais prática e menos teoria. A teoria vem para preencher as lacunas que você encontra durante a prática. Agora já química e física é mais divididão entre prática e teoria. Se você está no segundo ano de estudo, ano passado você já viu bastante a parte teórica dessas duas matérias, eu acho que talvez seja um pouquinho mais válido você focar mais em exercício e depois voltar atrás, assim como a gente faz com matemática. Biologia é complicado porque biologia é quase uma linguagem, cara. Então, entre as disciplinas de ciências da natureza, eu acho que biologia é a parte que você foca um pouquinho mais em teoria, um pouquinho menos em prática. Reforça um pouquinho a teoria em biologia. Humanas é aquela coisa que você estuda e não consegue. Eu, pelo menos. Para mim, eu tenho que estudar muito humanas para crescer em algumas questões. Mas humanas eu já não acho que seja muito interessante você focar só em exercício. Pro Enem você tem que fazer exercício de humanas para você entender como que a banca do INEP quer que você interprete as questões, como que eles constroem as questões. Isso é importantíssimo, até para você ganhar fluidez. Lembra que no dia de redação você tem a prova de humanas, então se você fazer a prova de humanas um pouquinho mais rápido, você tem mais tempo para redação, que é onde você vai conseguir provavelmente a tua maior nota. Então tenta treinar também para a questão de rapidez. As questões de humanas geralmente você consegue matar com mais facilidade, com menos tempo. É mais preto no branco, algumas, né? Até porque as questões de linguagem são assim, gigantes. Mas no geral, humanas, acho que o mais importante é você ter uma noção do conteúdo, cara. Você ter uma noção do que estava acontecendo. Porque como você mata boa parte das questões de humanas por interpretação, se você entende os períodos históricos e o que estava acontecendo simultaneamente na literatura, na filosofia, na sociologia, até mesmo geografia não tanto, mas se você ter esse conhecimento mais dinâmico para linguagens, literatura, ortografia, gramática, inglês, também acho que é mais ou menos como humanas. E inglês no Enem não é difícil. Teve um ano que eu fui fazer, eu não sabia nada de inglês. Eu sabia uma palavrinha ou outra, fui relacionando, vi se tinha alguma coisa, alguma ligação maluca na minha cabeça que brotava ao ler o enunciado, acertei 4 de 5. Escuta um podcast enquanto lava a louça, meu. Sobre inglês, tu já vai aprender um pouquinho sobre inglês, tu já mata no mínimo 4 questões de inglês do Enem. Ainda em linguagens, assunto mesmo ali você vai encontrar em literatura, funções da linguagem, gramática e tal, que é importante você saber para você fazer uma prova mais ágil e assim como em humanas, sobrar tempo para você fazer a redação. E agora chegamos à tão sonhada, tão especulada redação. Mas eu sempre vou mal na redação, eu odeio a redação, eu nunca vou bem na redação. Mas põe na tua cabeça, criatura, que tu deveria ir muito bem na redação. É o que vai fazer, é o que pode fazer com que você exploda, meu. Pensa que humanas, tu tem que saber todo o conteúdo de humanas, tu tem que
ter uma cabeça gigantesca, saber cada período, interpretar bem para você tirar a nota máxima em humanas, que vai dar uns 800 e pouco. E redação, se você for bem na redação, não é excepcionalmente bem, é bem, cara. Você tira 900, 920, 940, 960, 980, quem sabe 1000. Ela tem a capacidade de você tirar 1000 e alavancar a tua média. Foca na redação. E para treinar a redação não tem muito para onde você fugir. Tem que sentar o bumbum na cadeira e escrever. E por isso que as plataformas, elas são excelentes, porque elas oferecem uma correção. Então você treina lá, escreve, manda para eles, eles mandam um feedback, eu já falei isso aqui. Tenta melhorar por competência, se a tua plataforma lhe dá um feedback por competência. E para melhorar por competência, procura um e-book, procura um livro, procura uma dica no YouTube mais específica, aqui é só um apanhado geral, para você melhorar a tua pontuação nessa competência que você está pecando. Agora acho que a gente já meio que apanhou, fez um apanhado geral das principais dúvidas aí. Se ficou mais alguma dúvida, comenta aqui, meu. Ajuda a você e ajuda os outros aqui, e ajuda a mim, né, meu? Mas acho que no geral é meio que isso, sabe? Você fazer uns simulados, ver quais são os seus problemas, corrigir eles, estudar a teoria, ter uma visão sobre o conteúdo, saber o que você sabe e saber o que você não sabe, o que você tem que saber. É muito importante para a tua prova. E além de tudo isso, o controle sobre a nossa cabecinha, que lá no dia, cara, se você souber tudo, mas não ter um controle sobre o teu emocional, não adianta nada. Então, se você ficou até aqui, eu lhe agradeço muito, não está sendo fácil, mas eu fico feliz que você tenha ficado até aqui. Então, muito obrigado e tchau!